Olá, na aula de hoje iremos falar da regra de L'Hopital ou regra de Cauchy. Trata-se de um teorema ou de um resultado que permite resolver interminações de diversos tipos, zero sobre zero, infinito sobre infinito, utilizando a derivada das funções envolvidas nesses mesmos limites. Trata-se, portanto, de um resultado que está relacionado com as cadeiras de análise ou de cálculo. Vamos, portanto, à regra de L'Hopital, ou regra de Cauchy. Se tivermos duas funções, f e g, funções reais de variável real e que sejam diferenciáveis. Portanto, normalmente aqui até fala-se dentro de um determinado intervalo e até convém que a derivada seja não nula dentro desse mesmo intervalo. Portanto, há aqui algumas condições que faltaria adicionar, embora depois também haja algumas exceções, mas se o limite do quociente entre essas duas funções num determinado ponto gerar uma interminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, então, para esse limite, nós podemos derivar as duas funções que estão envolvidas no limite, neste quociente que gera a tal indeterminação. Ou seja, é possível, com estas derivadas, muitas vezes resolver essa mesma indeterminação sem andar a aplicar, por exemplo, os limites notáveis que são muito utilizados no 12º. Vamos já ver uma aplicação desta mesma regra, calculando limites que, por exemplo, este limite aqui no ensino secundário, tínhamos que utilizar os limites notáveis da exponencial, provavelmente aqui uma mudançazinha de variável, portanto isto dá muito trabalho sem a utilização da regra de L'Hopital. Quer dizer, convém primeiro confirmar se de facto isto gera uma interminação ou não. Reparem que em cima dá L levantado a 0, que é 1, 1 menos 1 dá 0, e em baixo dá Ln de 1, Ln de 1 também é 0. E passamos à derivada desta função. Portanto, vamos derivar, atenção, não façam a derivada do quociente, é para derivar o numerador e depois derivar o denominador. Relativamente à derivada exponencial, derivamos o que está em expoente e voltamos a colocar a função, derivada de menos 1 é 0, e nesta ficamos com a derivada do que está dentro do logaritmo sobre o que está dentro. Se agora formos simplificar, dá 3L levantado a 0 sobre 2 sobre 1, está bem? 2 sobre 1, porque 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 3 dá 1, isto dá simplesmente 3 meios. Vejam a rapidez com que se resolveu uma interminação tipo 0 sobre 0, graças a esta regra de L'Hopital. Vamos também ver a regra de L'Hopital aplicada a outro tipo de interminações, neste caso interminações do tipo infinito sobre infinito, que é o caso desta. Basta vocês substituírem, portanto em cima aqui dá mais infinito, mais 6. Cá em baixo está menos infinito, menos 9. Portanto, é uma interminação tipo infinito sobre infinito. Se passarmos à derivada desta função, ficamos com 14x menos 4 sobre menos 4x mais 5. Esta é a primeira derivada. Continuamos com uma interminação do tipo infinito sobre infinito. Podemos voltar a aplicar a regra de L'Hopital, ou regra de Cauchy, e ficamos com 14 sobre menos 4, que é menos 7 meios. Este tipo de interminações no 12º o que se fazia era escolhia-se a maior potência do de cima, a maior potência do de baixo, aqui o x ao quadrado até cortavam, e ficava 7 sobre menos 2. Se calhar aqui a regra que era aplicada no 12º era um bocadinho mais rápida, embora também não seja muito complicado utilizar a regra de L'Hopital nesta situação. Já agora, o meu propósito com este limite notável foi triplo. Eu quis mostrar que o limite notável, a regra de L'Hopital, também se utiliza para interminações tipo infinito sobre infinito. Desculpem, falei limites notáveis, mas estamos a falar de interminações. Que a regra de L'Hopital se pode aplicar quando o x tende para infinito e não para um valor real, também se pode aplicar, e que há certas situações em que se pode aplicar a regra de L'Hopital mais do que uma vez, até ficarmos finalmente sem a interminação. Aliás, vamos ter aqui ainda um exemplo mais um novo exemplo em que esta regra se vai aplicar mais do que uma vez. Portanto, claramente dá uma interminação tipo 0 sobre 0. Então vamos passar à derivada do numerador e do denominador. Ficamos ali com 20x à quarta menos 24x ao quadrado, 3 vezes 8. Cá em baixo a derivada do seno é cosseno e a derivada de menos x é menos 1. Se voltarmos a substituir, voltamos a ter uma interminação 0 sobre 0. Porquê? Porque o cosseno de 0 é 1. Está bem? Fica 1 menos 1 cá em baixo. Voltamos a aplicar a regra de L'Hopital. Em baixo fica apenas menos seno de x. Em cima vai ficar 80x ao cubo menos 48x.
Se voltarmos a substituir, volta a dar uma interminação do tipo 0 sobre 0. Está bem? Continua a acontecer a mesma coisa. Porquê? Porque o seno de 0 é 0. E vamos mais uma vez aplicar a regra de L'Hopital e ficamos aqui com 240x ao quadrado menos 48 e cá em baixo já ficamos com menos cosseno de x. Finalmente não estamos perante uma indeterminação, porque o resultado é menos 48 sobre menos 1, ou seja, este limite é igual a 48. Provavelmente esta situação não iria surgir no exercício 12º ano, uma vez que a sua resolução pode se tornar bastante complexa. Não é fácil resolver esta interminação utilizando apenas as ferramentas que são disponibilizadas no 12º ano. Não quer dizer que seja impossível fazê-lo, mas provavelmente era extremamente trabalhoso conseguir chegar àquele resultado final do 48 que está ali. Portanto, mais uma vez, para demonstrar as potencialidades desta regra de L'Hopital, aliás, a regra de L'Hopital também se aplica para outro tipo de interminações, aquelas interminações que envolvem exponenciais, como por exemplo 1 elevado a infinito, só que nessa situação temos que fazer algumas manipulações nas funções que estão a ser utilizadas. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.